que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Então vamos lá? Estamos estudando o livro que é o Espiritismo, né? É o item 158. Você pode ler para nós, João? 158. O João? 158. 158. O João vai Qual é, na vida futura, a sorte das crianças mortas em tenra idade? Esta é uma das questões que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que não tenha vivido mais que alguns instantes, não tendo praticado nem o bem nem o mal, não merece prêmio nem castigo, segundo a máxima de Cristo. Cada um será castigado ou recompensado segundo suas obras. Seria tão ilógico quanto contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem nenhum trabalho, fosse ela chamada a fruir da perfeita ventura dos anjos, ou que desta se visse usurpada. Não obstante, alguma sorte lhe caberá, mas um estado de meio termo eterno seria também absolutamente injusto. Uma existência logo em começo interrompida não pode ter para a alma quaisquer consequências. A sorte atual da alma será então a que mereceu a sua precedente existência, assim como a futura será a que mereceu as suas ulteriores existências. Então, o que ele está falando mesmo? Qual é na vida futura a sorte das crianças mortas em tenra idade? O que vai acontecer com elas, né? Aí ele vem e fala o seguinte: é uma questão que melhor prova a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Então, se nós observarmos, né, a justiça de Deus e a necessidade das vidas sucessivas, então vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. Aí ele fala que a alma, ela não viveu mais que alguns instantes. O espírito está lá reencarnado, a mãe está grávida, e aí ele nasce, mal respira e desencarna. É isso que ele está dizendo. Acontecendo isso, esse espírito, essa alma, ela não fez nem o bem nem o mal, ela não fez nada. Ela nasceu, já desencarnou, já morreu. Então aí ele fala o seguinte: como ela ainda não fez nem o bem nem o mal, ela não vai merecer nem prêmio nem castigo, porque nenhum dos dois ela fez, né? Aí ele diz que cada um vai ser castigado ou recompensado segundo suas obras, né? Então, aqui ele vem falar... No final ele fala que é consequência da última encarnação que ela teve. Isso. Aqui ele falou um ponto. Ele parece que aqui ele fala três coisas para a gente pensar. Aí seria tão ilógico quanto contrário à justiça de Deus admitir sem nenhum trabalho fosse ela chamada a fruir da ventura dos anjos. Vamos supor, nasci, desencarnei, fiquei minutos, desencarnei. E aí, no mundo espiritual, eu não sofri, eu não lutei, eu não fiz nada na Terra. Eu nasci e morri. E aí eu vou usufruir das delícias, dos deleites, das coisas boas, sendo que eu não fiz nada.
Eu não conquistei aquilo, né? Então ele está fazendo um questionamento. Aí ele fala, não obstante alguma sorte lhe caberá. Aí ele fala outra coisa, mais um estado de meio termo eterno. Primeiro ele fala, né, daquele que, vamos ver esse aqui, para depois a gente falar isso. Aí vem um meio termo eterno, né? Aí ele fala assim, que é completamente, absolutamente injusto. Uma existência logo no começo é interrompida, não pode ter para a alma qualquer consequência. Eu nasci, eu não fiz nada, eu não conquistei, eu não fiz nada e já desencarnei. Não tem consequência nenhuma. Nada, né? Aí ele fala, a sorte dessa alma, ela mereceu sua precedente existência? Assim como a futura será a que merecer por suas ulteriores existências. Então ele faz 3 questionamentos aqui para a gente entender. Uma é da justiça e da necessidade das várias vidas sucessivas, né? Se eu nasci, desencarnei, não vivi, não tive experiências, morri novinho, alguma coisa, algum proveito eu vou tirar disso daí. A gente que é espírita, nós que acreditamos nas várias vidas, a gente tem um entendimento para isso daí. Se o espírito nasce, mal respira e desencarna, é porque em outras vidas, em vidas anteriores, alguma coisa ele fez. Alguma coisa ele fez, alguma coisa ele traz no seu espírito, no seu perispírito. E aí ele está o quê? Ele está recompondo o seu perispírito. Às vezes em uma vida a gente suicida, às vezes em uma vida a gente não é aquele suicida que vai lá e dá um tiro na nossa cabeça, que vai lá e se enforca, não. Às vezes eu sou um suicida inconsciente, eu vou alimentando de coisas erradas, eu desencarno antes. Era para viver com 80 anos, com 50 anos eu já desencarnei. Então eu prejudiquei o meu espírito, o meu corpo de carne, o meu perispírito. Então quando eu desencarno com aquilo ali prejudicado. Aí eu reencarno, vou viver só um pouquinho, por quê? Eu estou harmonizando o meu espírito, perispírito e consequentemente o corpo de carne que eu vou ter, né? Então para nós a gente entende isso daí. A gente entende que cada um será castigado ou recompensado segundo suas obras. Às vezes esse bebezinho que reencarnou, que está lá no ventre da mãe, se nós olharmos apenas a vida presente, a gente vai ficar sem entender. Nossa, o que esse nenenzinho fez? Não fez nada para morrer assim, não é? Ou um acidente, a criança desencarna. Nossa, a criança não fez nada, morrer dessa forma, desse jeito. Então, Isso pode ser uma aprovação para quem ele deixou, né? Para o pai, para a mãe. Isso, com certeza. Lá no Livro dos Espíritos fala sobre as mortes a pessoa fica grávida, aborta, a pessoa fica grávida, o neném nasce, vive um mês, desencarna. É prova para os pais e é prova para o espírito. Aquele espírito, em conjunto com os pais, com mais pessoas, deve ter feito alguma coisa no passado, em vidas passadas. Então agora está o quê? Resgatando. Então ele fala isso, né? Ele fala de a pessoa nasce, ela não usufruiu de nada, ela não fez nada, aí ela vai viver lá no mundo espiritual, numa vida boa, maravilhosa, sendo que ele nem fez nada para conquistar, né? Ele fala isso aqui. Aí depois ele vem e fala da vida, né? Uma existência logo em começo interrompida não pode ter para a alma quaisquer consequências. Quando não tem consequência. Desencarnei, pequenininho, não vai ter consequência. Isso não existe, não tem como, né? Para nós que somos espíritas, tudo tem consequência. O tipo de vida, o tipo de reencarnação,
o tipo de desencarnação, tudo tem a ver com vidas pregressas, com vidas passadas. Se eu reencarnar num corpo todo defeituoso, é porque em alguma coisa eu fiz para trás. Na outra vida, alguma coisa eu fiz. Porque senão, eu não nasceria dessa forma. Muitas vezes, crianças que nascem com a parte, né, digestiva toda deformada, toda desarranjada, bebezinhos que nascem todos deformados, isso daí tem a explicação nas vidas sucessivas, na reencarnação. Com certeza foi suicida, com certeza alguma coisa aconteceu. Alguma coisa no passado aconteceu para que hoje a gente esteja reencarnando assim, né? É o que Jesus fala aqui, ó. A máxima de Jesus: cada um será castigado ou recompensado segundo as suas obras. O que eu fizer é o que eu vou receber. Se eu fizer coisas boas, eu vou receber coisas boas. Mas se eu fizer coisas más, é coisas más que eu vou receber. Por exemplo, a gente tem uma vida de vício, de bebida, de cigarro, de droga, de ódio. Uma vida totalmente descompensada. Isso vai ter prejuízo para o meu espírito? Vai. Isso tem consequências para o meu perispírito? Sim. Isso é suicídio, sim, né? É o suicídio. A gente, quando... Isso, quem que é... Aonde que está a causa do vício? Está no corpo de carne ou está no espírito? De quem que é a causa? O espírito. O espírito. Não é o corpo de carne. O corpo de carne, ele é o reflexo. O espírito é a parte inteligente, é a parte pensante, é a parte que tem a vontade, né? E o perispírito é a roupagem que modela o espírito. Mas quem que está doente? É o corpo de carne ou é o espírito? O espírito. O espírito. Quem que tem que mudar? O espírito. O corpo de carne é uma consequência do que o espírito faz, das escolhas que ele faz. Então, se em uma vida eu tenho vícios, vamos supor que a gente fumou muito, mas muito, muito, eu vou prejudicar todo o meu sistema respiratório e demais sistemas corporais, né? Isso está gravado no nosso espírito e perispírito. Quando eu reencarnar de novo, quando eu estiver ali junto com aquele corpo de carne, toda doença, desequilíbrio do espírito vai passar para a matéria física. Então, a sorte das crianças mortas em tenra idade, isso daí tem o quê? A origem está nas vidas passadas. Aconteceu alguma coisa para trás, que a gente às vezes ali não está sabendo, né? O que você ia falar? Que a pessoa fica doente, vai no médico e não acha doença, né? Muitas vezes não encontra a doença. parte física não tem. A parte espiritual, toma remédio e não gera. É verdade. Às vezes a doença, ela é uma doença espiritual, não é na matéria. Vai no médico, vai em tudo quanto há, sente mal, tá ruim e não tem doença, não aparece a doença, né? Então, por quê? Porque as doenças, os desequilíbrios, os vícios, os desarranjos, eles estão no nosso espírito, na nossa alma, né? Quando a gente encarna, ali, quando a gente está encarnado, vai refletir tudo do meu espírito naquela matéria, naquele corpo de carne, né? Acredita nisso? E é assim. E é assim que funciona. Pra gente que é espírita, esse ensinamento me basta. Eu acredito que seja assim. É uma coisa lógica, né? Se a gente for pensar, né, João? É o que é mais lógico, é o que a nossa razão nos leva ao entendimento, né? Vamos continuar? Quer ler, Isabel? Então lê você. As almas têm ocupações na outra vida
Preocupam-se com outras coisas além de seus gozos e sofrimentos. Se as almas não se ocupassem senão de si mesmas, por toda a eternidade seriam egoístas. Deus, que condena o egoísmo, certamente não aprova da vida espiritual o que reprova na vida corporal. As almas ou espíritos têm ocupações em proporção ao grau de adiantamento que alcançaram. Ao mesmo tempo, procuram instruir-se e melhorar-se. O livro dos Espíritos, ocupações e missões dos Espíritos. Então, o que ele está perguntando? As almas têm ocupações na outra vida? Quando a gente desencarna, chega na espiritualidade, será que a gente tem ocupação? Serviço? Temos que ter, né? Tem que ter, né? Porque diz que aqui é cópia de lá. E é melhor, lá é mais organizado do que aqui. Aqui é uma cópia, lá é a verdadeira, né? Então, com certeza a gente tem, né? Quer falar um pouquinho, João? Preocupam-se com outras coisas? É igual aquele filme lá que a gente vê lá, né? Aquele último filme do André Luiz. O livro E a Vida Continua? É. Que está o moço desencarnado, a mulher. Tem uns espíritos evoluídos lá que tem um monte de ocupação, Atividade. né? Atividade. Tem. Eles têm que fazer alguma Tarefas, estudo. Tem que cuidar dos menos, né, mais necessitados, desequilibrados. Desequilibrado, né? É como, vendo aqueles livros, o livro de André Luiz, a coleção dos livros dele, ali mostra para nós a vida espiritual. É quase uma vida material. Lá tem hospital, lá tem os doentes. Lembra de André Luiz? Que André Luiz chegou lá achando que ele ia ser doutor, né? Achando que eu ia ser médico, eu era médico na Terra. Então ele achou que ele chegou na colônia espiritual Nosso Lar, ele ia ser chamado para ser médico. Só que ele chegou lá como suicida. Ele chegou lá desequilibrado. Ele foi chamado a participar, tá bom. Aí ele chegou lá para ter uma conferência com o coordenador. Só que aí ele sentou e ficou esperando e vendo uma senhora que estava lá fazendo a entrevista. Vocês lembram dessa passagem? Uma senhora estava lá fazendo entrevista com o, se eu não me engano, se era com o Clarencio, o coordenador de lá. Aí ela foi lá para falar sobre um trabalho. Ó, você me arrumou o trabalho X, esse trabalho é muito ruim, esse trabalho é difícil, esse trabalho pôs dificuldade. O senhor me arrumou o trabalho tal, pôs dificuldade também. A mulher lá reclamando do trabalho. André Luiz, que entrou na fila, que ia lá falar de trabalho, largou até mão de falar de trabalho. Desistiu. Ficou com vergonha. E aí, o que aconteceu? Ele estava junto, se eu não me engano, com a Narcisa. E ela trabalhava lá no hospital. Ela trabalhava no hospital e tinha o vômito, aqueles vômitos dos espíritos no chão, sujava o chão. E o André lá do ladinho, olhando. De repente, o que ele fez? Começou a ajudar a limpar vomitado, começou a ajudar a lavar o chão, a limpar o básico do básico. Não é? Então, ali no nosso lar, a gente vê que tem tarefa, tem missão, tem ocupação. Não pode ser igual ele falou aqui, ó. As almas têm ocupações na outra vida? Preocupam-se com outras coisas, além dos seus gozos e sofrimento? Quer dizer que eu só vou pensar em mim. Ai, eu desencarnei. Ai, meus filhos. Ai, minha casa. Será que eu só vou pensar em mim? Não, eu vou ter que trabalhar no mundo espiritual. Se eu for lá para o nosso lar, para o lar dos meus parentes, dos meus familiares, eu vou ter tarefa, eu vou ter ocupação ali.
Ali é uma casa, é um lar. Dentro do lar, dentro da casa, eu vou ter tarefa. E fora, eu vou ter estudo e vou ter tarefa. Eu vou participar de palestra, eu vou participar de curso, eu vou ter trabalho. Então, não é desse jeito, ó. Ele fala aqui, Deus condena o egoísmo. Se a gente só ficar pensando em nós mesmos, nós somos egoístas. Ele condena o egoísmo. Então ele fala, as almas ou espíritos têm ocupações em proporção ao adiantamento, do grau de adiantamento que alcançou. Se eu for bem elementar ainda, né, não tiver pouco conhecimento, a minha tarefa vai depender do meu conhecimento. Se eu for um espírito mais evoluído, as minhas tarefas vão ser outras. Depende do grau de evolução de cada um. E aqui ele fala, ó, além, né, das ocupações que a gente tem, ao mesmo tempo, a gente tem que procurar instruir-se e melhorar. Tem que estudar. Lá no mundo espiritual, eu vou ter tarefa. Ó, Glaucia, você vai lavar essa ala do hospital todo dia. Você vai lavar isso aqui. Essa aqui é a sua tarefa, sua ocupação, seu trabalho. E depois, tal hora, é tipo aqui na Terra. Aí você vai estudar. Você vai participar da universidade lá. Vai estudar, vai aprender. Você vai ficar lá no plano reencarnatório. Vai aprender sobre o planejamento das reencarnações. Então, a gente tem que estudar, tem que instruir, tem que trabalhar. Na espiritualidade, ninguém fica parado, ocioso, não. Ela trabalha mais do que aqui, né? Se a gente acha que vai para lá, vai descansar, esquece. Esquece. Trabalhar muito mais. Trabalhar muito mais. Porque lá a gente tem mais responsabilidade, né, João? Muito mais. É melhor dormir. Dormir aqui? Ah, Germán. 160. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? As culpadas são torturadas nas chamas materiais? Ixi. A Igreja reconhece hoje perfeitamente que o fogo do inferno é um fogo moral e não material. Não define, porém, a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas nos esclarecem isso. Por meio delas, observamos esses sofrimentos e nos convencemos de que, se bem não resultem de um fogo material, que com efeito não poderia queimar as almas, que são imateriais. Por isso não deixam de ser, em certos casos, menos terríveis. Essas penas não são uniformes, variam ao infinito, segundo a natureza e o grau das faltas cometidas. Muito a miúde, as próprias faltas é que lhes servem de castigo. Assim, certos assassinos são obrigados a permanecer no local do crime e têm incessantemente a visão de suas vítimas. O homem material e sensual conserva os mesmos apetites, mas a impossibilidade de o satisfazer materialmente torna-se de um tormento. Certos ávaros creem sofrer o frio e as privações que se impuseram por avareza. Outros encontram ouro e sofrem por não poder tocá-lo. E outros ainda permanecem juntos aos tesouros que ocultaram, presa de perpétua angústia, no temor de que os roubem. Numa palavra, não há uma falta, uma imperfeição moral, uma ação má que não tenha no mundo dos espíritos. O seu reverso e suas naturais consequências. Para isso, não é preciso um lugar determinado e circunscrito, pois, onde quer que esteja, o espírito perverso traz consigo o seu inferno. Vamos dar uma pensadinha aqui?
Bem interessante isso aqui, hein? É. Ele está perguntando se consiste o sofrimento da alma depois da morte, em que as almas culpadas, elas serão torturadas, como na Igreja Católica fala, né, que você vai queimar no fogo eterno. Só que aqui ele fala o seguinte, que hoje a Igreja já mudou. Hoje ela reconhece que o fogo do inferno é um fogo moral e não material. Quer dizer, não vai queimar. Como que vai queimar se é espírito? Né? Como que vai queimar o espírito? Como? Então, hoje o catolicismo já acredita que é um fogo moral. Né? E ele não define qual que é o tipo de sofrimento, o catolicismo, ele está dizendo. Mas aí ele vem falar que as comunicações espíritas nos esclarecem. Explica para nós, né, que esse sofrimento, ele não é de um fogo material. Por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente não tem matéria. Não tem a matéria, vai perder a matéria, né? Mas aí ele fala a situação, quando a gente desencarna, dependendo da situação que a gente desencarnar e estiver, a gente pode ficar em sofrimento, em muito sofrimento. Aí ele fala aqui, ó, as penas não são uniformes. Quer dizer, eu morri, vamos supor que eu suicidei, né? Eu vou ter uma pena. Por quê? Por que vai ter uma pena? Porque eu burlei a lei de Deus. Aí eu vou tirar pro moral. Pro umbral? Sim. Às vezes demora até de ir pro umbral. Primeiramente, a gente Tá revivendo aquela cena. vai reviver a cena do acontecido. Tá. Tipo, se eu dei um tiro, você vai reviver a cena do tiro, e você percebe que você não morreu. Você fica ali. Às vezes você fica um ano, você fica mais de ano, naquilo ali. Depois, você já vai sentir a decomposição do corpo. Você vai sentir a falta de ar dentro do caixão. Você vai sentir os vermes te corroendo, te comendo. Até que você, depois de um bom tempo, você vai se desligar daquele corpo carnal. Só que mesmo assim, continua o quê? O que ele disse, as penas, né? Por quê? Porque elas variam segundo a natureza e o grau das faltas cometidas. Depende do que eu fiz, é o que eu vou receber, né? É o que fala lá no livro Céu e Inferno. Céu e Inferno, de acordo com as nossas ações. Quando eu desencarnar, eu posso chegar no mundo espiritual bem, calmo, sereno, missão cumprida, consciência tranquila. Mas eu posso chegar também com remorso, com arrependimento de muita coisa que a gente fez, né? Então, isso daqui é um estado de alma. Não é que o meu espírito ele vai estar sofrendo ali, mas a minha alma vai estar em sofrimento. Por quê? Remorso, arrependimento, vai estar tudo junto ali, né? Porque aqui ele fala, ó, muita miúde, as próprias faltas é que lhe serve de castigo. O que você falou. Se eu pulei do precipício, eu vou ficar naquela situação, pulando do precipício. Pulei, esmagou, machuquei, senti dor, e aí eu percebo que eu não morri. Aí, novamente, você fica primeirinho no ato da morte, né? Você fica muito tempo. Então, por isso que ele fala aqui, ó, muita miúde as próprias faltas é que lhe serve de castigo. Isso aí já é um castigo. Você achar que morreu, você achar que buscou a morte, o alívio do sofrimento, e aí lá você vai ver que o sofrimento vai piorar. Aí lá você vai ter a decepção que você não morreu, que você está vivo, né? E aí ele vai falando, ó, tem assassino que é obrigado a permanecer no local do crime e tem incessantemente a visão de suas vítimas. Ele está ali matando e aí ele fica preso naquele local. Ele não tem como ele sair, ele fica ali, naquele revivendo, né?
Isso daí. Depois ele fala, o homem material e sensual conserva os mesmos apetites, mas a impossibilidade de o satisfazer materialmente torna um tormento, né? Quando você tem vícios, chega no mundo espiritual, você quer usufruir e não tem como. Você quer aquele vício, né? E você não tem como, você não tem corpo material, tem corpo físico, né? É isso que ele está dizendo. Aqui, certos ávaros creem sofrer o frio e as privações que se impuseram por avareza. Quer dizer, eu tenho bens, eu sou rico, eu tenho bastante coisa, mas eu guardo tudo, eu sou sovina. Eu não deixo ninguém pegar nada meu, fica tudo ali. Pode corroer a traça, mas eu não dou para ninguém, nada. Quando eu desencarnar, o que eu vou fazer? Eu vou ficar lá cuidando das coisas. Eu vou ficar lá cuidando da minha roupa, cuidando do meu carro, cuidando da minha casa. Porque eu sou assim, eu sou sovina, eu sou egoísta, avarento. Então a gente fica lá cuidando das coisas materiais e você não tem poder sobre as coisas materiais. Isso já é um sofrimento, né? Aí ele fala aqui, outros encontram ouro e sofrem por não poder tocá-lo. Às vezes você foi, pegou o ouro, cavou, escondeu, sabe onde ele está, sabe onde estão os diamantes, mas você não pode usufruir daquilo, né? Você é espírito, você não é encarnado. Então aqui é bem interessante isso aqui, ó. Numa palavra, não há uma falta, uma imperfeição moral, uma ação má que não tenha no mundo dos espíritos o seu reverso e suas naturais consequências. Tudo que a gente fizer aqui na Terra, no mundo espiritual, vai ter o quê? O desenrolar das consequências, o reverso. Se eu fiz o mal, chegando lá, eu vou pagar, né? Não tem jeito de correr. E aí ele fala, para isso não é preciso um lugar determinado e circunscrito, pois onde quer que esteja, o espírito perverso traz consigo o seu inferno. Não precisa. Carrega. Carrega. Registrado no perispírito dele. Isso, no perispírito. É o meu estado de alma, né? É o que eu estou sentindo. Não preciso de lugar. Eu não preciso de estar no umbral. Eu não preciso de estar aqui onde... Você está pegando fogo. Não precisa. Porque vai ser pior do que pegar fogo. Porque se pegasse fogo e acabasse com a gente, seria ótimo. Só que não é assim, né? A gente vai estar cheio de remorso, vai estar arrependido, porque aí você enxerga que a vida continua, o seu intento de acabar com a vida não deu certo, né? Então é isso. Vamos continuar. Além das penas espirituais, existem penas e provas materiais que o espírito ainda não purificado sofre numa nova encarnação, cuja posição lhe facultará os meios de tolerar o que fez sofrer aos outros. O ser humilhado, se foi orgulhoso, miserável, se foi um mal rico, desgraçado por seus filhos, se foi mau pai, infeliz por culpas dos pais, se foi um mau filho, etc. Conforme dissemos, a terra é, para os espíritos dessa natureza, um dos lugares de desterro e de expiação, um purgatório do qual poderão escapar, pois de si mesmos depende não voltar e procurar a evoluir bastante, a fim de merecer passar para o mundo melhor. Olha só, interessante, né? Então, aqui mesmo ele pode reverter tudo. É aqui mesmo. Pode Aqui. reverter e pode sair. E pode mudar. Não existe fatalidade, não existe destino. Nós reencarnamos mais ou menos com um plano traçado, assim, a grosso modo. Só que no meio desse caminho eu posso mudar. No meio dessa prova, desse caminho, eu posso ser diferente. Eu posso renovar, né? Eu posso mudar de vida, eu posso fazer outra escolha melhor,
Então a gente pode transformar e modificar, né? E ele está falando aqui, ó, que o espírito, que nós, as penas espirituais, Ele pode pagar nas penas espirituais, pode pagar aqui com as numa nova encarnação. É. Na vida terrena, numa nova reencarnação, né? Aí ele ainda faz. O ser humilhado se foi orgulhoso. Por exemplo, se eu fui patrão, se eu fui ruim, se eu fui mal, aí o que vai acontecer? Eu vou vir empregado. Eu vou vir do outro lado da moeda. Aí eu vou ser humilhado, eu vou ser o empregado. Então, é o que? É o reverso. É igual ele falou, é o reverso. A gente fez uma coisa, Paga com a mesma vai coisa. sentir na pele aquilo para aprender a mudar. Porque a gente só muda de vida quando a gente sente na pele. Falar para os outros, dar palpite na vida dos outros, é bobagem. A gente só pode falar quando você já vivenciou aquilo. Aí você entende o que você está falando. E aqui ele está falando, ó. Miserável se foi um mal rico. Quer dizer, eu fui rico, muito rico. Usei esse dinheiro só para bobagem, só para o meu bel prazer. Eu vou nascer miserável. Aquela pessoa que não tem nenhuma casa direito para morar, que tem que morrer de trabalhar só para ter o muito necessário, né? Vou passar fome, vou passar frio, vou passar falta de tudo. Para que isso? É o reverso. A gente aprender a ajudar as outras pessoas, a ser um bom rico, né? Aí ele fala, se eu fui um mau pai, o que vai acontecer? Eu vou ser o quê? Com certeza, se eu fui, aí eu vou ter o quê? Um mau filho, né? Um filho ruim. Para a gente sentir, de toda forma, gente, vai acontecer o reverso. Aquilo que eu faço, eu só vou mudar quando eu sentir na pele, né? Quando eu sentir na pele, eu vou buscar o caminho do bem. Aí ele fala, a terra é para os espíritos dessa natureza, quer dizer, esses espíritos que erraram, que são errantes, né? É um lugar de desterro, de expiação. Então, para nós que estamos aqui reencarnados, o planeta Terra, ele é um planeta de desterro e de expiação. Quer dizer, é de provação, é de dificuldade, né? É um purgatório, do qual poderão escapar, pois de si mesmo depende não voltar, e procurar evoluir bastante. Se eu continuar da mesma forma, mal, egoísta, orgulhoso, eu vou ter que vir mais vezes. Não vou sair desse planeta Terra. Agora, se eu melhoro, se eu me transformo, se eu modifico, aí sim, aí eu vou para mundos melhores, né? É da lei de Deus, é a lei do progresso. E é o que foi falado aqui em cima que Jesus fala, né? Que Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Cada um, eu vou receber o que eu plantei. Se eu fui mal, eu vou ter que receber maldade para me entender. Quando a gente está só batendo, fazendo coisas ruins, mas o que acontece? A gente está por cima de tudo. Você não vê, você está confortável, está ótimo, está tudo maravilhoso. Mas vem um mais valente do que nós, bate em nós, derruba nós. A gente não vai pensar diferente? A gente vai enxergar diferente. A gente vai perceber que aquela situação de ser oprimido, de apanhar, de sofrimento, é ruim. E o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né? Então a gente passa por esta fase, né, de receber de volta aquilo que a gente plantou. É só vivenciando que a gente muda. Só muda vivenciando. Enquanto eu estou batendo, tá tudo lindo, maravilhoso. Enquanto meu filho bate nos outros filhos, eu assisto maravilhoso. Mas a hora que meu filho começa a apanhar, aí eu saio aí eu não estou mais confortável. Aí eu já quero ajudar, eu quero interceder. Então, a lei de Deus é assim.
A gente tem que mudar, tem que se transformar. Para quê? Para poder ir para mundos melhores. Para sair desse mundo aqui de sofrimento, tem que evoluir. Só se mudando, evoluindo. Só mudando e evoluindo. Tem mais um pedacinho? Tem, né? Tem? Tem. Ah, não. Não, agora é os exemplos de onde foi retirado, Aham. né? Nós temos Eu acho que a mais gente podia deixar para outra. Né? para outra, né, Ju? Nossa, acabando. Conseguimos. Terminamos. Então vamos deixar para a semana que vem, também já está quase no horário. Então, vai ser. Esse vai ser interessante. A prece é útil às almas que sofrem. Aham. A prece é útil às almas que sofrem? Será? Será? Com certeza. É igual muitos falam. A única coisa que eu posso fazer por fulano que desencarnou é a oração. O que eu posso fazer? Eu fazer uma penitência, eu fazer isso nada tem valor. A Eu única... perdi o compadre. Você perdeu? Uhum. Daqui? De Desencarnou, Isabel? Padrinho da Juliana, Nossa, amigo pertinho, então. amigo do Moacir, que é minha irmã, com ele que é amigo do Moacir. Como diz, partiu para a pátria. É. Retornou à pátria verdadeira. É né? verdade. Retornou. Então vamos, quer cantar ou não quer cantar? Vamos cantar Então, tá. vamos cantar uma música rapidinha, né? Vamos cantar uma bonita. Pega aí, Bel. Pega, Germana. Acorda, Germana. Ele falou, levantou muito cedo hoje, está muito cansado. Acordei 4 horas para esse cachorro lá fazendo uma festa lá no O que a gente vai cantar? Vamos mudar? Pai Nosso? Aí não, é muito difícil. Eu nem Mas enxergo. todo dia achar que é difícil, nunca Vai vai cantar cantar. nunca, né? Nunca vai ficar fácil. Vamos cantar. Vamos no Pai Nosso, a número 4. Vamos essa. Vamos ver se a gente lembra, né? 1, 2. Achou, Isabel? 4. Sim. 1, Mas 2, acelerado, não 3. demora muito. João, você lembra? Pai Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair
tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite, obrigada pela presença de todos, fiquem com Deus.